Eu queria que você abrisse a sua Bíblia junto comigo no texto de João, capítulo 16, verso 33. João, capítulo 16, verso 33. Coloca pode ser na NVT mesmo, por favor. João 16, 33. Aqui nós estamos diante bem no final dos últimos ensinamentos de Cristo. Se você pegar o livro de João, do capítulo 13 até o 16, é a preparação de Jesus para os seus discípulos, para ele ser entregue à mão dos malfeitores, ser crucificado e dar a vida por nós. Então ele está preparando todas as coisas para que os seus discípulos tivessem condição de seguir em frente, porque ele já não estaria mais ali. Então, João, do capítulo 13 até o capítulo 16, ele tem uma riqueza muito grande de ensinamento do viver cristão. Seria algo que nós precisamos colocar de forma muito prática na nossa vida e no nosso coração. O capítulo 17 de João, para mim, ele tem um valor muito grande, e foi uma virada de chave na minha vida espiritual, porque eu não fazia a leitura correta daquele texto, e eu passei por ele várias vezes, e todas as vezes não me chamava a atenção, até que eu encontrei o verso da oração sacerdotal que nos alcança. Eu oro não apenas por estes, mas por todos aqueles que crerem em mim, por intermédio desses. E nós cremos no Senhor Jesus, por intermédio dos apóstolos e de todos os outros que vieram. Então ali Jesus orou por mim, Júnior. Irmãos, isso foi uma mudança de chave para mim, porque Jesus pensou em mim, todos aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio destes. E então essa palavra de Jesus me alcançou. Naquele momento ali, Jesus estava falando para mim. E então aqui no capítulo 16, Jesus ele vem trazendo coragem e ânimo para aquele povo. O texto diz assim, lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão aflições, mas animem-se. Em outras traduções, tenham bom ânimo. Em outras, coragem, pois eu venci o mundo. Amém? Como que começou essa inquietação dentro de mim a respeito desse tema? Eu estava ouvindo uma ministração de um pastor Silmar Coelho. E o Silmar Coelho trouxe, em uma das suas ministrações, já tem alguns anos, acho que ele ministrou essa pregação há uns 5 anos atrás. Ele trouxe que lá no grego, no original, ali estava falando, não perca o coração. E isso me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha entendido dessa forma. E aí eu comecei, então, como bom teólogo, examinar as escrituras, né? E investigar a fundo. E eu não consegui encontrar de onde ele tirou essa informação, mas me trouxe uma informação muito mais importante e valiosa a respeito desse texto. Eu não consegui encontrar nenhum tratado teológico, nenhum entendimento dos teólogos que ali Jesus estava falando, não perca o seu coração. Mas estudando a terminologia grega, eu consegui encontrar que esse verbo só foi usado 5 vezes na Bíblia. E todas elas por palavras do próprio Jesus. E isso me trouxe uma inquietação e eu quis entender o que Jesus quis dizer em cada uma dessas palavras, dessas mensagens. Porque o verbo foi usado da mesma forma. O único que usou esse verbo no grego antigo para descrever coragem, para descrever ânimo, para descrever tenham força, tenha esperança, foi o próprio Cristo. E a primeira vez que ele usou esse termo foi em Mateus, capítulo 9, no verso 2. E em Mateus, no capítulo 9, no verso 2, ele usou esse termo quando o paralítico foi trazido até Jesus
para que Jesus o curasse. Vocês lembram? Coloca para mim aí, só para a gente não perder o raciocínio bem feito. Mateus 9, verso 2. Trouxeram um paralítico até Jesus. E aí Jesus vem e lhe perdoa pecado. E aí, você lembra que teve aquela discussão? Quem é esse que tem poder de perdoar pecado? Né? E isso me chamou a atenção, porque parece que Jesus cria um roteiro a respeito da coragem, do ânimo e da fé. E começou a fazer sentido, e mais sentido para mim. O verso diz assim, ó: algumas pessoas lhe trouxeram um paralítico deitado numa maca, e ao ver a fé daqueles que tinham, a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: anime-se, filho. Aí é a mesma palavra, é o mesmo verbo. Coragem, filho. Tenha bom ânimo, filho. Os seus pecados estão perdoados. Irmãos, toda vez que Jesus usou esse texto, primeiro ele usou como salvação. Tenha coragem, eu estou te salvando agora. Aquele homem não foi lá procurando salvação. Aquele homem era um paralítico. O que ele queria? Andar. Ele não queria ser salvo. Mas Jesus foi para ele e falou assim: anime-se, eu tenho algo que é melhor do que você andar. Os seus pecados estão perdoados. Todas as vezes que nós vamos até Jesus com alguma questão, com alguma situação, Jesus fala assim: olha, eu tenho salvação para você primeiro. Tenha bom ânimo, eu dei a vida por você. Você está salvo em mim, você está seguro em mim. Amém? A salvação é maior e mais importante do que qualquer outra coisa. A segunda vez que Jesus usa esse texto também é em Mateus capítulo 9, que ele usa esse verbo. Mateus capítulo 9, no verso 22. No verso 22, ele está falando da mulher do fluxo de sangue. E aí, parece ser a mesma situação. Parece ser alguém que está indo até Jesus querendo cura. E qual foi a resposta de Jesus para a mulher do fluxo de sangue? Tenha bom ânimo. E depois? A sua fé te... Mas ali foi salvação no sentido do quê? De cura. Olha que interessante. A fé dos primeiros levou a perdão de pecado. A fé da segunda levou a cura. Irmãos, quando Deus nos anima e nos fortalece, Ele não só nos salva, mas Ele também nos cura. Mas primeiro Ele nos salva. É mais importante a salvação do que a cura. O dia que nós entendermos isso, que nós colocarmos isso em prática, nós vamos buscar mais a salvação em Cristo, a perdão dos pecados em Cristo, do que a cura. Mas Cristo também cura. Coloca para mim o verso 22, só para a gente entender nas palavras de Jesus. Mateus 9, 22. Jesus se voltou e quando a viu, disse: filha, anime-se, a sua fé te curou, a tua fé te sarou. A partir daquele momento a mulher ficou curada. Irmãos, toda vez que Jesus vem sobre nós, primeiro ele traz salvação, depois ele traz cura. A terceira vez que Jesus usa essa palavra, essa expressão, essa frase, foi em Marcos, no capítulo 6, no verso 50. Marcos, capítulo 6, verso 50. Ali em Marcos, Deus não está mais falando com a multidão. Não foi alguém que veio até ele. Ali Deus está falando com os seus próprios discípulos. Olha lá. Quem lembra onde está direitinho essa passagem assim no tema? Jesus estava ministrando com a multidão, aí põe todo mundo para entrar no barco e fala assim: atravessa lá para o outro lado que daqui a pouco eu encontro com vocês. Aí no meio da bagunça Jesus aparece e todo mundo fica com medo, achando que era um fantasma, um negócio, né? Um bicho feio, né? E aí qual é a resposta de Jesus?
Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo imediatamente. Porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Irmãos, todas as vezes que Jesus vem nos encorajar, Ele tira de nós o medo e nos faz entender que Ele está conosco. Nós não precisamos ter insegurança, nós não precisamos ter ansiedade, nós não precisamos estar preocupados com nada. Ele tira de nós o medo. Oh, aleluia! Então nós estamos aqui no terceiro tratamento de Jesus. Primeiro Ele nos salva, depois Ele nos cura, depois Ele nos tira o medo. Oh, aleluia, glória a Deus. Já estava bom, não precisava de mais, mas Ele continua. Ele ainda usa esse termo por mais 2 vezes. A 4ª vez que Ele usa esse texto é o texto de João. E no texto de João, Jesus está falando assim: olha, vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter aflição. Jesus, ele chega a falar assim: olha, os servos não são maiores ou melhores do que os mestres. Vocês vão ver o que vão fazer comigo. Vocês não vão passar por nada menos do que eu vou passar. Irmãos, isso é muito forte, sabe? Porque a nossa vida de cristão é uma vida de renúncia para o mundo, sim. Mas da mesma forma que para Jesus não foi doloroso, para Jesus não foi pesaroso, porque Ele fez por amor. Para nós, ser cristão também não pode ser doloroso. Precisa ser prazeroso. Nós precisamos encontrar o prazer em servir Jesus. Para os meninos, na sexta-feira à noite, eu estava ministrando para eles falando: olha, nós temos liberdade. Aqui nós não somos mais obrigados a pecar. Quando nós estamos no mundo, nós não temos direito de escolha. Escolha, inclusive, de pecar. Nós só podemos pecar. E eu fiz uma pergunta clara para eles, e eles demoraram a encontrar uma resposta a me trazer. E eu fiquei envergonhado que foi um menino de outra igreja que trouxe a resposta certa. Qual foi a pergunta que eu fiz? Quem lembra? Se eu pecar, eu sou santo? Sou ou não? E se eu não pecar, eu sou santo? Júnior, como que é? Se eu pecar, eu sou santo? E se eu não pecar, eu sou santo? Também não. Porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Porque eu fui concebido em pecado me gerou minha mãe, já dizia o profeta. Irmãos, não existe como nós vencermos o pecado e a questão do pecado se nós não tivermos com o nosso coração guardados em Cristo. Então, encontrar prazer em estar guardado em Cristo, em ter segurança. Por exemplo, um cristão que não bebe não precisa ficar com medo do metanol. Você vai ter medo do metanol para quê? Você tem medo do metanol, Marquinhos? Eu também não. Não bebo, para que eu vou ter medo do metanol? Sabe? Eu não preciso de ter essa insegurança. Eu não preciso de escolher qual distribuidora que eu vou comprar a bebida. Entende? Eu não preciso de ter o lacre, né? Então, é uma segurança. É Deus nos guardando, é Deus nos protegendo. Então, eu preciso encontrar felicidade nisso, sabe? Eu preciso encontrar felicidade em que Deus está preparando uma pessoa para mim, em que Deus está guardando a minha vida para que eu possa ser feliz a hora que eu encontrar alguém e viver juntos com Ele até que a morte os separe. E aí é interessante, porque até que a morte os separe, não é até que a dificuldade os separe, porque as dificuldades vão vir. O que Jesus está falando em João? Olha, eu falo essas coisas para que vocês não desanimem, para que vocês tenham paz, para que vocês não fiquem preocupados. Vocês vão ter aflições, vocês vão ter insegurança, vocês vão ter medo. Vocês vão passar por muitas dificuldades, mas tenham coragem, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Se nós estivermos em Cristo, o mundo não venceu Cristo. Nós não vamos ser derrotados, nós vamos sair vitoriosos. Esse é o ânimo que Deus quer para nós. Ele fala assim: olha, primeiro eu te salvo, depois eu te curo.
Depois eu tiro o medo de você e agora eu te trago segurança. Você pode passar por qualquer dificuldade. Tenha coragem. Eu venci. Oh, aleluia, aleluia. A quinta vez que Deus usa essa palavra, não foi mais que Jesus usou essa palavra, não foi mais enquanto ele estava aqui, mas foi em revelação para Paulo. Vocês lembram quando Paulo estava preso? E ele precisou, e Deus falou que ele precisava de ir para Roma. E aí ele foi, interpelou lá, e o povo queria matar ele. Ainda era onde? Era em Jerusalém, era que ele estava preso? Cadê o Fábio? Paulo primeiro foi preso em Jerusalém, depois ele pediu para ir para Roma, foi isso? Então aí em Jerusalém o povo já queria matar ele lá, né? Ele foi e falou assim, opa, não, peraí, eu sou cidadão romano, me manda para Roma. Mas isso foi Deus que deu sabedoria para ele, falou assim, pede para ir para Roma, porque eu ainda tenho coisa para fazer com você. Só que o que aconteceu nesse meio termo? Paulo, o grande homem de Deus, o grande fundador de igreja, aquele que todos respeitavam, alguns por medo, outros por ensinamento, né, e coragem, alguns, inclusive cristãos, inclusive que andavam com ele por medo, por insegurança, outros nem andavam com ele porque também tinha medo. Lembram que ele demorou muitos anos a ser aceito no concílio de Jerusalém, porque o povo tinha medo dele, os crentes tinham medo dele, porque não acreditavam na salvação dele. E quando chega nesse momento, ele fica sozinho, completamente sozinho. E é interessante que é a única vez que a gente vê Paulo reclamar. Em todos os textos bíblicos, você não encontra a reclamação de Paulo. Paulo, ele inclusive fala assim, olha, eu sei ter escassez e eu sei ter abundância. Eu sei passar coisas boas e eu sei passar coisas ruins. Em outros ele fala assim, olha, eu já tive tantos naufrágios, eu já tive tantas coisas, mas em tudo isso a mão de Deus esteve comigo. Mas enquanto ele estava preso e ele estava sozinho, ele reclamou a primeira vez. A solidão, ela tira de nós tudo aquilo que nós temos como essência. E é a maior dificuldade do ser humano. E eu não sei se vocês já perceberam, tudo que Satanás quer é nos levar para um momento de solidão. Porque no momento de solidão, nós podemos fazer o que nós queremos. Nós podemos ser quem nós queremos ser. Só porque isso é o maior engano de Satanás. Porque nesses momentos, ele traz a nossa mente cativa para ele. E ele nos fere, ele nos machuca. E ele pega a nossa mente fragilizada e entra e destrói toda a verdade que nós temos a respeito de Deus e a respeito das pessoas. Paulo, um homem de Deus, ele reclamou por estar só. E não foi só por estar só. É reclamação porque o texto bíblico usa algumas palavras fortes e algumas palavras pesadas. Ele fala assim, olha, eu fui abandonado aqui. Quantas vezes você já quis usar essa palavra? E achar que Deus te abandonou, que as pessoas te abandonaram, que ninguém te socorreu. Mas quando nós estamos em Cristo, Cristo primeiro nos salva, depois Ele nos cura, depois Ele diz, olha, não tem medo, você não precisa de ter medo, eu estou com você, sou eu não te abandono. Eu não te abandono. Você não precisa de ter medo. Depois ele fala assim, olha, tenha bom ânimo, você vai passar por aflições, mas eu venci todas as aflições, eu sei como vencer, eu estou com você, você está seguro em mim, eu estou com você. E tudo isso Jesus falou para Paulo. Quem foi que discipulou Paulo? Quem foi? Quem? Vocês estão com medo? Quem foi que discipulou Paulo? Não. Quem foi que discipulou Paulo? Jesus aí, ó. Foi o próprio Cristo que discipulou. Quem foi que chamou Paulo como apóstolo? Foi algum concílio que colocou Paulo como apóstolo? Não, foi o próprio Cristo que o chamou e o determinou para onde ele iria ir.
Mas ele falou com outras pessoas a respeito disso? Não, ele falou só com Paulo, e Paulo obedeceu. E se nós hoje somos cristãos, é por causa de Paulo, porque ele foi pregar para os gentios. E hoje nós somos feitos filhos de Deus por causa de Paulo. Ah, irmãos, que coisa tremenda. Esse homem cheio de coragem, esse homem que fez 3 viagens missionárias, que passou por tantos naufrágios, por tantas situações, que nunca foi pesado para a igreja, que nunca exigiu pagamento a respeito de nada, que viveu e doou a sua vida para o Evangelho de Cristo. Estava reclamando: eu estou abandonado, eu não tenho ninguém, eu não tenho nem meus manuscritos, eu não tenho nada. E aí então Jesus fala com ele. E o texto bíblico fala que o próprio Cristo aparece para ele. Atos capítulo 23, verso 11. Atos capítulo 23, verso 11. Coloca para mim, Bruninha. Aleluia. Naquela noite o Senhor apareceu a Paulo e disse: tenha ânimo, oh, aleluia, tenha ânimo, Paulo, assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Tenha ânimo, eu ainda tenho ministério para você, ainda tem algo para você fazer, eu ainda tenho planos para a sua vida, tenha ânimo. Então, o que Deus está falando para nós? Quando nós estivermos achando que as coisas estão emperradas demais, que tudo está difícil demais, que não tem solução para nós, que talvez a vida perdeu sentido, que talvez não tem mais porquê nós caminharmos nesse caminho, Jesus está dizendo: eu ainda tenho algo para fazer através de você, e é por isso que você está aqui. Eu ainda estou com você, eu ainda estou pegando a sua mão e te fazendo levantar. Tenha ânimo, tenha coragem. Oh, aleluia, aleluia. Entender essa palavra trouxe conforto para o meu coração, trouxe paz, trouxe alegria, porque, irmãos, todo lugar que a gente olha, e por todos os lugares onde a gente passa, a gente só vê destruição. Cada dia parece que tem mais pessoas sendo destruídas à nossa porta, do nosso lado. Cada situação que nós enfrentamos em todos os lugares, no nosso trabalho, na igreja, entre os nossos amigos, na nossa família, na nossa parentela, a gente não vê solução, nem a curto prazo, quanto mais a médio e quanto mais a longo prazo. Se você olha em todos os horizontes, você não enxerga saída. E isso só significa que se nós formos olhar para o mundo natural e com os olhos naturais, nós vamos naufragar. A nossa única solução é Jesus Cristo, e Ele nos animou por 5 vezes. Nós já fomos salvos, então nós estamos no primeiro ânimo. Se você ainda está precisando de cura hoje, toma posse. Jesus Cristo te cura. Se você tiver fé, igual aquela mulher teve. Aquela mulher não podia estar perto de Jesus. Aquela mulher não podia enfrentar a multidão. Ela estava com um fluxo de sangue intenso havia muitos anos. Ela tinha que ficar fora da cidade, isolada. Senão ela poderia ser apedrejada e morta. Ela não preocupou com a sua vida. Ela foi até aquele que poderia trazer cura para ela. E isso foi tão impactante para Jesus, que Jesus não viu ele curando. Ela não perguntou se Jesus podia curar. A fé dela era: se eu tocar na veste de Jesus, eu vou ser curado. Jesus estava passando e só sentiu sair virtude. Então ele para e pergunta: quem me tocou? Irmão, você tem coragem de nessa noite tocar em Deus com uma fé tão grande, a ponto de você sair daqui curado, de colocar em prática aquilo que Deus te mandou fazer, assim como a Dani colocou. A Dani, Deus mandou ela vir e orar. Irmãos, não sou eu, não é ninguém que faz milagre. Quem faz milagre é Jesus. Mas se a Dani não tivesse crido
no sonho que ela teve, que a filha dela seria curada, se ela não tivesse vindo aqui, e se alguém não tivesse orado em favor da sua filha, a sua filha tinha perdido a visão de um olho. O que Deus está te mandando fazer para você ser curado? Oh, abre os seus ouvidos, tenha uma experiência diferente com Deus. Irmãos, nós precisamos de ter a nossa fé em ação para recebermos cura. O Jesus que cura está aqui. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Isso foi tão marcante na vida da Dani que esses dias o pai dela subiu aqui na igreja, esbaforido. E o pai não, é o sogro, né? Ou é o pai? O senhor é pai ou é sogro? Pai, é o pai, é isso. Subiu aqui esbaforido, com a neném no colo. Aí estava bem ali e falou assim: Pastor Júnior, ora aqui pela minha netinha. Eu falei assim: que foi? Ela está com febre. Aí eu parei. Falei assim: Deus, em nome de Jesus, que essa febre vai embora agora e não volta nunca mais. Só isso. Pode ir embora, irmão. A hora que a gente chega aqui à noite, e aí, como é que está a neném? Não teve mais febre. A hora que a gente foi embora, a febre já cessou. Irmãos, é o Júnior que faz alguma coisa? Irmão, eu não sou ninguém, eu sou um pecador, um mero mortal. Eu não sou nada. É a fé. Porque quando nós temos uma experiência de fé com Deus, todas as vezes que aparece um problema parecido, a gente sabe qual é a solução. E a gente vai correndo até onde está a solução. E a solução está em Jesus. Oh, aleluia. Nós precisamos ter essa fé. Eu contei aqui na Manhã com Deus, agora, ontem. A gente estava vindo de Caldas Novas. Há um tempo atrás, vinha muito incomodado com algumas pessoas que subiam aqui no púlpito e contavam experiências de que ouviam a voz de Deus de forma audível, assim. E eu, para não dizer que todo mundo era mentiroso, eu falei assim: Deus, eu preciso de ter uma experiência assim. Porque senão, toda vez que um vem aqui falar, eu estou sentado ali no banco, eu olho para ele com que cara? Deus, falar audível. Deus conversar assim. Porque, né, as coisas que a gente tem assim de Deus é assim: nossa, eu senti a presença de Deus. Nossa, eu pedi a Deus para falar comigo a respeito de alguma coisa e eu senti uma paz tão grande, uma alegria, um conforto. Mas assim, Deus virar para você e falar assim: Júnior, igual virou para Paulo, falou assim: Paulo, tem de bom ânimo, coragem. Eu ainda tenho alguma coisa para fazer com você, vai para Roma, eu vou te guardar lá, eu vou pôr gente para te fazer lá. Sabe? É coisa que eu olhava assim: eu só vi isso na Bíblia, eu não vejo essas coisas de jeito não. E eu falei assim: Deus, eu preciso de ter uma experiência assim com o Senhor. E comecei a buscar por isso, e orar a Deus por isso, a jejuar por isso, e clamar ao Senhor para que eu tivesse uma experiência nova com Ele. E na quarta-feira, quando a gente teve a notícia do falecimento da Dinha, a gente saiu à noite, lá de Caldas Novas. E eu pedi oração no grupo da igreja, para Deus nos guardar. E eu estava muito em dúvida por qual caminho vir. Eu gosto de ir para Caldas Novas por Cristalina, é um caminho diferente, mas eu tenho mais segurança, eu acho que a pista é melhor, tem menos carro. Você vai por Cristalina, pega a 0,50 e só lá na frente são 120 quilômetros só de estradinha mais ruim. E eu gosto muito de ir por ali. Mas a pista estava sendo reformada e eu meio inseguro. Falei assim: não, mas eu vou por ali mesmo. E eu saí então de Caldas Novas e estava ali 9 e pouco da noite. E eu não sou de andar em velocidades, minha velocidade é de 110 para baixo. Mas eu vinha ali, vinha conversando com a Raquel e tal, e a hora que eu olhei no velocímetro eu estava com velocidade maior, estava 120 e pouquinho, e aí a Raquel começou eu já fui começando a querer diminuir velocidade, colocar o carro no piloto automático e tal, para não ter essas preocupações, e a Raquel já foi meio que parando ali, ficando quietinha, que a Raquel, a hora que eu começo a dirigir, ela fica querendo dormir, né? E aí eu fico mais atento olhando para ela dormir, né? E tal. É bem tranquilo assim, essa questão na viagem. E aí estava aquele silêncio total no carro. O Neto já estava dormindo, a Raquel já estava dormindo. E aquele silêncio total no carro. E aí Deus falou comigo. E ele virou e falou assim: coloca a mão no volante.
As duas. Tem uma vaca no carro, na estrada. Tem uma vaca na estrada. Coloca as duas mãos no volante. Não foi no carro. Tem uma vaca na estrada. Coloca as duas mãos no volante. E eu assustei. E aquilo ficou me incomodando. Coloca as duas mãos. Na hora eu coloquei as duas mãos, já fui diminuindo velocidade. E andei uns 2 quilômetros sem nada na estrada. E eu falei assim, ai, que loucura é essa? É só para eu prestar atenção mesmo, né? E aí eu subo uma serra, a hora que eu vou descer, eu começo a ver um carro vindo em alta velocidade de lá, também frear e começar a dar luz alta. E a hora que a gente chega bem no meio da baixada, tinha uma vaca na estrada, do lado dele. E se nós dois não tivéssemos prestado atenção, o que ia acontecer a hora que ele visse a vaca? Ele ia desviar para cima de quem? De mim. E talvez eu não estaria aqui para contar a história de que Deus tinha falado comigo. E o que a gente fez? Eu e ele freamos. Nós praticamente paramos para a vaca passar. E nós chegamos seguros nos nossos lugares. Irmãos, Deus fala com a gente de forma audível. Eu sei que fala porque Ele falou comigo. Se você quiser ter essa experiência, comece a orar, jejuar, pedindo Deus para te dar essa experiência. E você vai ter. Eu não sou melhor do que ninguém, não. É só você pedir Deus para falar com você. Irmãos, nós, às vezes, confrontamos as coisas que nós lemos na Bíblia. A forma que Deus fala na Bíblia, a forma que Jesus fala na Bíblia, as revelações que nós temos da Bíblia, e achamos que isso é mentira. Qual era a intenção de Deus falar comigo se não fosse para me livrar e para livrar a minha família? Se não fosse porque eu tinha orado e pedido oração na igreja para que nós chegássemos aqui bem? Irmão, se eu não tivesse sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, o que eu tinha feito? Eu tinha vindo em alta velocidade, eu não estaria aqui. Nós precisamos estar sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, porque no meio do caminho Ele vem e nos diz, tenha coragem, anime-se, eu ainda tenho algo para fazer com você, cuidado, freie, pegue com as duas mãos no volante, eu ainda tenho algo para fazer com você, tenha coragem, enfrente as dificuldades, assuma essa nova posição, aceite esse novo desafio, eu estou com você, ainda tem algo que eu quero fazer na sua vida. Deus em todos os momentos está nos encorajando. E é interessante que Jesus não usa mais essa palavra em nenhum lugar. E nenhum outro autor bíblico usou essa palavra nos textos bíblicos para falar a respeito de coragem. Apenas Jesus. Então essa coragem que nos traz salvação, que nos traz cura, essa coragem que nos traz a certeza de que Ele está conosco, essa coragem que nos dá a confiança que Ele venceu o mundo, e essa coragem que diz que Ele ainda tem algo para fazer em nós e através de nós, é só Jesus que pode dar, e é só nele que nós temos. Então pare de se preocupar demasiadamente com as coisas e entregue a sua vida, o seu caminho para Jesus, entregue tudo que você tem para Jesus, confia nele, nada pode vir contra nós, porque nós estamos guardados em Cristo. Talvez hoje você veja aqui precisando de ouvir essa palavra. Tenha coragem e tenha coragem. Que Jesus possa estar falando no seu coração. Tenha coragem. Se levante de onde você está. Tenha coragem. Não tenha medo. Jesus está com você. Tenha coragem, você é salvo. Tenha coragem, Jesus te cura. Tenha coragem, Jesus está te pegando pela mão. Tenha coragem, ainda há algo para você fazer, senão Jesus já teria te levado. Tenha coragem. Eu tenho um exemplo de coragem muito grande aqui, todos os dias, e que todos os dias me encoraja. É o pastor Viana, aqui na igreja, está ali, na idade dele, todos os dias, estudando a Bíblia, escrevendo textos bíblicos e postando em vários grupos. Irmãos,
orando e chorando, ore por mim, porque eu quero continuar anunciando Jesus enquanto viver. Irmãos, isso é a coragem, é a plena confiança que o mesmo Deus que falou com Paulo está falando com ele. Eu ainda tenho algo para fazer através de você, eu estou te fortalecendo, eu estou te dando saúde, eu estou te dando vida. Nós precisamos de entender que Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós não precisamos temer a noite, nós não precisamos temer o vendaval, nós não precisamos temer a tempestade, nós não precisamos temer a dor, nós não precisamos temer as perseguições que vão vir sobre nós não precisamos de temer, porque Jesus está conosco. Oh, aleluia, Jesus está conosco. Levante e tome o seu lugar. Fique em pé, oh aleluia, Deus, essa palavra, Senhor, veio de encontro aos nossos corações, Pai querido, e assim como o Senhor falou comigo, Deus, e me trouxe uma experiência nova, Senhor, eu clamo a Ti, Deus, que essa palavra, Senhor, faça morada no coração de todos nós aqui, Senhor, e que cada um de nós saiamos daqui com ânimo, com coragem para enfrentar, ó Deus querido, as situações que nós estamos passando. Deus, eu não sei quem aqui está precisando de uma cura física hoje, Senhor, mas eu clamo a Ti, dê a eles, Senhor, ânimo, dê a eles coragem, assim como o Senhor deu coragem àquela mulher do fluxo de sangue. Deus querido, que não venha temer a vergonha, que não venha temer a morte, que não venha temer nada, mas confiar que se somente tocar nas suas vestes vai ser curado, e que nessa noite haja cura nesse lugar. Deus querido, em nome de Jesus, se manifeste no nosso meio, Senhor. Deus, que os Teus anjos passeiem aqui, oh Deus, com ordem, trazendo cura, trazendo a vitória, Senhor, trazendo, ó Pai querido, Santo de Israel, em nome de Jesus, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um, Senhor Jesus. Eu clamo a Ti agora, Senhor, que a coragem venha sobre nós, a ponto, Senhor, de nós não termos medo, nós não temos medo do escuro, nós não temos medo do invisível, nós não temos medo do novo, Senhor, porque o Senhor está conosco. Aleluia, o Senhor está conosco, o Senhor nos garante a vitória, nós não precisamos ter medo. Santo de Israel, que a Tua coragem venha sobre nós, Deus, para que nós possamos, Senhor Jesus, entender que o Senhor ainda tem algo a fazer em nós e através de nós. O Senhor tem chamado para nós, que nós venhamos, Senhor, Deus, arregaçar as nossas mangas e ir anunciar o Teu nome, falar das Tuas verdades, viver o Teu reino e o Teu evangelho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus. Oh Santo de Israel, passeia em nosso meio, passeia em nosso meio, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te exaltamos, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.